sou Leonardo Atten, sou oncologista clínico da Pronutri. A gente está aqui hoje para bater um papo, iniciando o Novembro Azul. A gente vai conversar um pouco sobre saúde do homem e câncer de próstata. Com a chegada do mês de novembro, né, e o início do Novembro Azul, a gente traz esse tema para lembrar para a sociedade da importância da prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem globalmente. A gente está aqui, a ideia é alertar a sociedade, não só os homens, mas também as mulheres. A gente sabe que, em muitos casos, as mulheres são as pessoas que levam os seus companheiros, seus maridos, a procurar assistência médica. Então, é importante divulgar conhecimento de qualidade, informação segura, né, para alertar todas as pessoas, homens e mulheres, sobre prevenção e saúde. Tá? Aqui comigo hoje eu tenho o Dr. Rômulo Silveira, um amigo, colega urologista, para conversar sobre esse tema. Dr. Rômulo é preceptor da residência de urologia do Hospital Universitário Walter Cantide da Santa Casa de Fortaleza, é preceptor do Fellow de Urologia da Santa Casa de Fortaleza e é prócton em cirurgia robótica em urologia. Bem-vindo, Rômulo. Muito obrigado, Leonardo. É uma honra estar aqui. Espero que a gente consiga passar boas informações aí, úteis para as pessoas. Ótimo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre rastreamento do câncer de próstata. Quais são as diretrizes atuais? Quais são as pessoas que precisam... Qual a idade que a gente recomenda para começar o rastreamento? O que é que você pode me dizer um pouco sobre isso? Se a gente recordar, um tempo atrás, quem estava perto de 40 anos já estava começando a ficar com medo, né? Que tinha que iniciar aí os seus toques, seus exames físicos com o exame digital retal, que a gente chama comumente de toque retal. E hoje isso mudou, não é mais com 40 anos. A recomendação que a Sociedade Brasileira de Urologia passa para as pessoas, 50 anos de idade, se não houver nenhum parente próximo, se não for da raça negra, se não tiver uma predisposição, vamos dizer assim, para desenvolver mais cedo, e caso tenha, começar mais cedo, aos 45 anos. Então, essa é a recomendação. Você pode fazer um PSA a partir dos 40 anos de idade? Pode. Eu não diria que isso seja ruim, não. Mas a recomendação é nessa idade que eu falei, 50 para quem tem um grupo de risco e 45 não tem, e 45 quem tem. Ótimo. Então, você tocou aí nos pontos, né? Nos fatores. Vamos entrar nesse ponto, então. Quem é que tem fator de risco e quem é que precisa, então, vamos ressaltar isso. Quem são as pessoas que precisam começar mais cedo? Raça negra, né? Histórico familiar. Algum outro fator de risco que você acha importante trazer nesse momento? Eu só, antes de falar de qualquer outro, eu vou citar aqui o do fator familiar, né? Um parente próximo já aumenta 2 vezes a chance daquela pessoa ter em relação a quem não tem nenhum parente próximo com câncer de próstata. 2 parentes próximos com câncer de próstata diagnosticados aumentam em 5 vezes. 3 parentes aumentam em 11 vezes. Quando tem 5 parentes, você já considera quase que genético. Perfeito. Então, você tem que ter uma observação grande aí. E o sedentarismo, né, em outros fatores, a gente pensaria no sedentarismo, a pessoa que está ali acomodada, tem uma alimentação ruim, né, que seria mais na base de gordura, a pessoa está na obesidade. Então, a obesidade ela não vai só causar síndrome metabólica, aumentando o risco de infarto, diabetes, também aumenta risco para câncer. E as outras são gerais, né? Assim, fumo, o cigarro não é tão implicado exatamente na próstata, mas é uma recomendação que a gente passa também. A atividade física eu acho que seria muito importante junto com a alimentação. Então a gente pode resumir em hábitos de vida saudáveis, né? Dieta saudável, não fumar, obesidade, que vale lembrar que, não, como você bem disse, não é só para câncer de próstata, para todos vários tipos de câncer, a obesidade está implicada como segundo ou terceiro fator de risco. Então isso tem que ficar muito claro. Você falou muito bem do histórico familiar, então essas pessoas... Então vamos destrinçar um pouquinho como é que é esse rastreamento. Então, tanto em quem tem histórico familiar, quem tem um fator de risco, a gente começa mais cedo, quem não tem aos 50 anos, e como é que é esse rastreamento? Então, vamos detalhar um pouquinho mais. PSA e o tão famoso, né, diria, o mito que ainda existe em relação ao toque retal. Como é que é a diretriz em relação a como fazer o rastreamento?
Então, basicamente, um exame que o custo não é elevado, que é o exame de sangue. Você colhe o sangue e vai ver o nível de PSA. O PSA é uma enzima que ele tem a função de deixar liquefeito, deixar líquido o esperma para que eles possam se movimentar. Porque o esperma tem um grande concentrado de proteínas para alimentar esses espermatozoides, então ele naturalmente coagula. Então, a função do esperma é para estar no sêmen, mas uma parte muito pequena passa para a corrente sanguínea e é essa parte que a gente detecta. Então, quando tem PSA elevado, a gente consegue aferir que algo está acontecendo com a próstata. Nem sempre é câncer, mas algo está acontecendo. Pode ser um crescimento benigno, pode ser um trauma, andar de bicicleta, de moto recente. Até o próprio exame físico, né, do toque retal pode alterar o PSA. A gente prefere primeiro colher o exame de sangue para depois fazer o exame físico. E o segundo é o exame digital retal, que é o toque retal. É assim que é conhecido aqui no nosso meio. Uhum. Esse exame realmente tem um mito, né? Será que vai sofrer? Todas as pessoas, às vezes, chegam no consultório para fazer o primeiro exame e elas imaginam que vai ser uma coisa altamente dolorosa. E eu acredito que em menos de 1 minuto eu já examinei e repeti o exame, né? Eu consegui observar com todos os detalhes e o exame foi rápido. Então, só para ilustrar, eu já tive paciente com PSA de 29 que teria já com indicação de biópsia e se recusando a fazer o toque. Eu disse, o senhor vai gastar para fazer uma ressonância magnética, tudo, pessoa sem condição. E ele, após relutar, ele fez o exame e depois ficou envergonhado. Eu disse, doutor, é muita ignorância. Porque ele não sabia que o exame era tão rápido e ele não se sentiu constrangido. Perfeito. Após o exame. Perfeito. Isso é importante ressaltar e lembrar. Isso é uma informação que precisa ser repassada e precisa ser divulgada, né? Porque as pessoas precisam, né, realmente conhecer e entender que não existe, acabar com esse mito, né, do exame do toque retal, do exame digital retal, como você bem chamou, porque ele tem seu papel, ele é importante no rastreamento. Então, a gente sabe que o papel do rastreamento é diagnóstico precoce, né? A gente sabe que... Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque com o diagnóstico precoce, em fases iniciais, as chances de cura são muito mais altas. Vamos entrar um pouquinho e falar, então, sobre tratamento, né? Quando a gente diagnostica um câncer de próstata na fase inicial, né, com esses exames de rastreamento, a gente sabe, como eu disse, que a gente tem uma chance maior de cura. E um dos principais tratamentos nessa fase é a cirurgia, né? Você é cirurgião, é urologista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, então, os últimos avanços que a gente teve nessa área do tratamento, principalmente da doença precoce, falar um pouco de cirurgia robótica. O que é que você tem para dizer para a gente sobre isso, né? O que a gente evoluiu nos últimos anos aí no tratamento do câncer de próstata? Então, eu vou começar de uma forma até um pouco radical, né? Que a evolução ela foi até no sentido contrário, né? Que a gente pensava, se eu operar cedo, eu vou curar mais. Então, hoje, com a tecnologia, você dá o diagnóstico muito precoce e tem cirurgias melhores, como você bem falou, da cirurgia robótica. Então, vai resolver o problema de todo mundo. Mas, em 2011, surgiu publicação desincentivando essa pesquisa de câncer tão cedo, né? E tem trabalhos recentes, a última publicação aí foi janeiro de 2023, mostrando que a expectativa de vida em 15 anos, em quem fez radioterapia, quem fez cirurgia e quem fez vigilância ativa, foi igual. O vigilância ativa é a novidade, né? Assim, é o que as pessoas, na maioria das vezes, desconhecem. O fato de ter o diagnóstico não significa que, naquele instante, precisa de um tratamento. E aí é bom conversar com o médico, ter um entendimento. Se esse tumor não apresentar características de agressividade, aí tem critérios que não seria o momento aqui de falar, mas ele não tendo esses critérios, a vigilância ativa caberia bem, que seria, periodicamente, você revisar com exames para saber como está se desenvolvendo. Está estacionada a doença ou ela está mudando a característica dela que agora precisa um tratamento definitivo?
Então, o interessante é que o objetivo da vigilância ativa é o homem usufruir das funções normais do seu corpo o mais tempo possível, sem ameaçar a vida dele. Então, se está parado, o câncer de próstata está parado, naquele momento ele pode continuar a vida dele, se no novo exame, que é pré-determinado, mostrar a progressão, e aí sim iria para tratamento. E falando dos tratamentos em si, né, a progressão, quando eu me formei em urologia, o que existia era a cirurgia aberta. E logo na sequência chegou a cirurgia laparoscópica, que é através dos furinhos, tem o CO2 na cavidade. E essa cirurgia tinha uma dificuldade da maioria das pessoas de aprender, uma curva de aprendizado longa. Então, ela não se disseminou, mas vários centros ofereceram e oferecem ainda. Só que, por ter essa dificuldade, o ser humano não se aquieta, então veio a tecnologia da cirurgia robótica, que traz a mesma cirurgia laparoscópica com habilidades bem mais vantajosas para o paciente em termos de movimento. Você tem articulações, pinças articuladas, o cirurgião reproduz fora da cavidade o movimento da mão numa manopla e a pinça faz exatamente o que a mão está fazendo. Então, o aprendizado dessa cirurgia tem uma curva bem menor, mais fácil de aprender, e esses movimentos trazem preservação de estruturas nobres que permitem que a função, as funções do corpo normais tenham maior chance de continuarem preservadas. Então, basicamente, hoje, se você tem a oportunidade de fazer a cirurgia robótica, você opta por isso, né? Um grande impedimento, não só aqui no nosso meio, mas no mundo todo, é o custo. Acesso. Isso. O acesso é uma dificuldade. A gente está tendo até sinais de esperança, né? É uma notícia recente. O Hospital do Câncer aqui de Fortaleza, né, adquiriu uma unidade para pesquisa, mas a gente consegue já prever, já soube que a prefeitura vai, de alguma forma, liberar algumas cirurgias, vai ter uma previsão de remuneração para isso. Então, lentamente, a gente começa a ver que a população como um todo vai ter acesso a esse tipo de cirurgia. Legal. Eu queria voltar um pouquinho que você comentou aí sobre a vigilância ativa, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, porque a gente está aqui para falar, afinal de contas, a gente começou falando de prevenção, né, de diagnóstico precoce, e eu acho que casa muito bem com isso, né? Então, a ideia realmente quanto mais a gente faz rastreamento, quanto mais a gente fala sobre prevenção, sobre fatores de risco, quanto mais a população se conscientiza, mais teremos diagnósticos precoces e provavelmente mais teremos chance de fazer a vigilância ativa. Então, acho que voltar a esse ponto é muito importante. A vigilância ativa, vou deixar muito claro, né, que é uma opção de tratamento hoje muito bem consolidada aqui no Brasil e no mundo todo. Então, existem pacientes que podem ficar realmente sem tratamento inicial do câncer, não é bem sem tratar, mas como o próprio nome diz, em vigilância, né? Então, a gente vai a postergar esse tratamento para quando a doença realmente se tornar mais agressiva. Mas tudo isso depende, obviamente, de um bom acompanhamento, de um bom rastreamento, né, de todas essas medidas que nós comentamos. Então, eu acho que isso é bem interessante. Você tocou aí num ponto da cirurgia robótica, né? A gente poderia... eu queria perguntar para você, enfim, quanto que você acha que realmente a cirurgia robótica trouxe de benefício, né, para o paciente? Você trouxe um pouquinho aí. Fala mais um pouco sobre isso, né? No pós-operatório, na recuperação, em relação ao paciente, né? Os benefícios para o paciente. Pronto, eu vou trazer o meu testemunho da vivência que eu tenho, né? Que no passado, o que é que você tinha? Tinha uma cirurgia aberta que ficava incontinente, às vezes até 6 meses. A chance de preservar a ereção só voltava com 1 ano, na grande maioria das vezes era assim. Quando voltava, era estatística ruim. A gente praticamente avisava a pessoa que, olha, você vai perder a ereção. Essa era a conversa, né? E a radioterapia, que é o outro tratamento curativo muito bem aceito, era uma radioterapia que
ele lesava muito os tecidos, né? Eu peguei uma época ainda antes da tomografia, não tinha nem a radioterapia conformacional. Então, a dose de radiação na pelve era maior e pegava reto, pegava bexiga. Por isso, você tinha mais cistite actínica, mais retite actínica, as complicações mais comuns. E a gente quase que considerava proscrito ali, não queria, só quando era o jeito, né? Então, esse avanço trouxe menos sequelas para o paciente, no ponto de vista, a gente acompanhando o paciente, essa incontinência, ela passa a ser uma percentual bem menor e bem menos intenso. Então, a gente percebe, tem paciente que diz, doutor, eu operei e nunca usei uma fralda. Então, você já vê isso acontecendo. A gente não consegue prever. Eu nunca prometo olha, o senhor não vai ficar incontinente nem um dia ou vai ficar 15 dias. Eu não sei quem vai evoluir bem, quem não vai evoluir. A gente sabe que tem fatores. A técnica cirúrgica, qual instrumento está sendo utilizado na cirurgia, mas tem componentes do paciente. A idade. Quanto mais idade, maior a chance de continência. Quanto maior a circunferência abdominal, também. Quanto mais obeso esse paciente for, maior a incontinência. Então, tem fatores intrínsecos ao paciente. E tem pacientes que são, a gente chama fit, né, no nosso jargão, e mesmo assim eles têm um grau de incontinência um pouco mais prolongado. Então, a gente não tem uma previsão, mas, no geral, é muito bom o resultado e quase que a gente olha para o paciente e já sabe que vai ter um resultado bom. Então, no geral, é isso aí. Como também a radioterapia teve uma evolução tremenda. Ótimo. E hoje a gente tem situações que você tem uma ótima técnica robótica à disposição e tem uma ótima técnica de radioterapia. E aí a gente não se torna mais como um médico antigo, aquela pessoa que decide pelo paciente. A gente expõe o que tem. Perfeito. E pede para a decisão ser em conjunto. O paciente, vamos consultar aqui também o radioterapeuta, vamos ouvir o oncologista, tudo. Então, a gente faz aquele grupo, né, tentar achar a melhor solução individualizada para aquela pessoa. Você tocou um ponto importantíssimo. Eu queria ressaltar isso, né? Assim, a radioterapia também evoluiu. Então, essas sequelas do passado com a radioterapia também não são tão comuns, né? São mais raras hoje com as técnicas mais modernas de radioterapia, aparelhos mais modernos. Então, de uma forma geral, eu diria que o tratamento todo melhorou, né? Tanto a cirurgia quanto a radioterapia. Os tratamentos sistêmicos também melhoraram muito, né? Hoje a gente preza muito por qualidade de vida, então a gente tem hoje opções de tratamento sistêmico, obviamente, quando a doença está em fases mais avançadas, que trazem mais qualidade de vida do que no passado. Outro ponto importantíssimo que você tocou, né, o câncer de próstata, e como diversos outros tipos de câncer, como o câncer urológico, eu diria, são doenças que precisam ser tratadas de forma multidisciplinar. Então, essa interação entre oncologista clínico, cirurgião, urologista, radio-oncologista, patologistas, né, é muito importante que essas especialidades estejam todas juntas, caminhando, conversando, para decidir qual a melhor estratégia, qual o melhor tratamento, né? Hoje em dia não dá para a gente sentar no consultório sozinho e definir o tratamento do paciente sozinho, sem ouvir os outros colegas. Então, acho que é uma mensagem importante também para as pessoas que procurem lugares, procurem serviços em que exista esse time multidisciplinar. Procurem, né, especialistas, médicos que tenham essa equipe multidisciplinar e que conversem entre si para, com certeza, a decisão vai ser mais acertada. A gente tem já isso muito bem provado na literatura, em que lugares, por exemplo, que existem tumor board, né, que a gente chama, são reuniões clínicas em que a gente discute casos clínicos, as mais diversas especialidades juntas, a gente sabe que os desfechos dos pacientes são melhores, né? E só para que as pessoas saibam, né, eu vou citar esse exemplo. Como eu trato muito a parte de câncer, eu sempre estou encaminhando ao radio-oncologista, ao oncologista clínico, e já tive a infelicidade de não ser claro na minha transmissão. Eu disse, olha, você vai procurar esse médico.
e o paciente achou que eu tivesse abandonado, né? Sim. Quando eu digo que você vai procurar esse médico, você vai e volta, né? O acompanhamento vai ser contínuo. E aí é uma equipe. Isso. E eu aprendi com o dissabor dele, né? Que ele achou que eu tinha abandonado, de explicar para as pessoas, olha, nós somos uma equipe. Você vai lá sempre que precisar, volta. Eu estou aqui, a gente segue a continuidade, né, do tratamento. Sim. Então, e assim vale para o radio-oncologista, vale para o oncologista clínico. E quando isso fica bem claro, o paciente se sente seguro e ele não tem mais aquela impressão, só tem um médico, né? Ele tem uma equipe. Isso. E de novo, né, assim, lembrando que na ProNutri é exatamente essa a ideia, né? A gente está aqui como time, como equipe, a gente está junto sempre, né? A gente faz reuniões semanais para discutir nossos casos e aqui é exatamente falando por isso, porque a gente realmente tem um time e é o que a gente acredita, né, que leva ao melhor tratamento, a melhor decisão para o paciente. Tá? Eu acho que a gente passou aí por os pontos mais importantes, né? Eu acho que esse é um mês que realmente essa mensagem vai ser passada, e a gente vai falar muito sobre isso, né? Falar muito sobre o câncer de próstata, mas também sobre a saúde global do homem. A gente lá no começo falou sobre isso, né? Uma das vantagens, um dos grandes pontos, né, do Novembro Azul é trazer não só o câncer de próstata, mas trazer o homem para o consultório médico. E acaba essa vinda do homem para o consultório médico, que é um evento muitas vezes raro, a gente sabe disso, os homens têm dificuldade, têm medo de procurar o serviço médico. Essa vinda ao médico traz um benefício global. O homem acaba vendo lá hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia descontrolada, enfim, acaba vendo a saúde de uma forma global. E eu acho que muitas vezes a porta de chegada é o urologista, né? Sim, então, sim. Fala um pouco sobre isso, como é que é ver o paciente de uma forma global, não só o câncer de próstata, né? Pronto, também vou comentar aqui como é que era a urologia no passado, que a gente tratava as doenças, né? As pessoas chegavam com essa doença que a gente ia tratar. E hoje a gente tem uma visão de quem vai cuidar da saúde daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa veio e disse, doutor, eu quero que solicite meu PSA, uma ressonância. E eu... Calma, vamos conversar. Aí eu vou explicar. Você já reparou que você está na obesidade? Vamos fazer o cálculo aqui. Aí está lá, 35 de MC. Você já reparou que não está fazendo atividade física? Então, tem os hábitos. Aí eu vou mostrar as consequências daquilo ali. E é difícil uma mudança de hábito. Você tem uma coisa... Às vezes eu não sei se eu estou incomodando a pessoa, mas eu me sinto na obrigação de passar aquelas informações e como a mudança do hábito, né, a pessoa passar a se cuidar, perder peso, isso é altamente trabalhoso para quem tem um trabalho estressante, né, os trabalhos hoje têm demanda, né, a pessoa bota uma meta para você atingir, aí você fica, o estresse vai comer demais, faz o sedentarismo. Então, mas se eu conseguir uma pessoa ouvir, uma em 5 tiver acreditado no que eu disse e tiver mudado, aí eu já estou feliz. E eu percebo, eu tenho um retorno que os pacientes, eles fazem isso aí, né? Assim, aqui e acolá eu tenho um paciente que escuta bem, que segue, que vai ser uma prevenção não só para o câncer de próstata, mas inclusive para outros cânceres. Perfeito. Mas aproveitando aqui a oportunidade, e como aqui é um informativo, agora essa é para você, né? Assim, a gente está numa época que mudou, tem tanto recurso que agora tem um recurso também do exame genético, né? Então, para informar para as pessoas de uma forma simples, né? Esse exame genético faz antes do diagnóstico, só em quem tem câncer na família, ou só faz quando tem o seu diagnóstico, ou não é preciso mais? Fale um pouco agora. Boa. Esse é um ponto importantíssimo, né? A gente tem uma popularização, né? Houve uma popularização dos testes. Hoje os testes são muito mais acessíveis do que no passado. A gente tem hoje, inclusive, preço e acesso são melhores do que no passado. A tecnologia evoluiu muito, né? A gente tem hoje exames que testam vários genes ao mesmo tempo, né? Então a gente tem muito acesso em relação a isso, o que é muito bom.
Entretanto, ainda existem indicações muito precisas, né, para fazer rastreamento, para fazer teste genético, né? É sempre aconselhável, antes do teste, procurar um oncogeneticista, né, um geneticista ou um oncogeneticista. E é a especialidade que faz isso e que vai fazer um aconselhamento pré-teste. Esse aconselhamento ele é o quê? Ele consiste em preparar o paciente para os prováveis impactos de um teste positivo, né, de uma mutação genética que possa ter impactos na vida daquele paciente e nos familiares. Então, esse profissional, o oncogeneticista, ele vai fazer essa avaliação pré-teste, vai indicar qual é o melhor teste, e porque não existe só um teste, obviamente, existem vários tipos de teste, metodologias diferentes. Então, é sempre importante procurar alguém, né, especialista no assunto, fazer essa avaliação pré-teste. Esse profissional vai indicar o teste, vai indicar se é necessário ou não. Geralmente, a indicação é para pacientes que têm diagnóstico de câncer, e a partir dali, só depois que os familiares, né, a depender do resultado do teste, esses familiares vão fazer. Então, tudo isso é orientado nessa consulta, na avaliação pré-teste. E após o resultado do teste, existe o aconselhamento pós-teste. Então, a depender do resultado do teste, esse paciente vai ser aconselhado para a prevenção de outros tipos de câncer e a convocação dos familiares, se for o caso, para a realização dos testes. Então, eu acho que é esse o fluxo que tem que ficar muito claro, né? Essa indicação e essa avaliação com o oncogeneticista ou o geneticista, ela é importantíssima hoje. A gente, na oncologia, tem feito, né, cada vez mais e, de novo, é mais um no time, né? É mais um na equipe. É mais um nessa equipe multidisciplinar que tem que ser incorporado, o oncogeneticista, para fazer essa avaliação. É muito bom o ponto que você lembrou. E lembrando aí que em determinados casos que um tumor você vai decidir uma conduta, às vezes saber se tem uma predisposição, se tem alguma alteração genética, ele pode mostrar mais agressividade ou não e isso influenciar na conduta. Então, é algo que eu acho que a gente tem que lembrar para as pessoas, né, que o mundo mudou, a gente tem muito recurso hoje, né? E, como você falou no começo, né, você procurando uma equipe boa, né, você vai ter acesso a essas informações, né? Acho que a gente passou por todos os pontos, né? Acho que foi excelente o papo. Obrigado, Rômulo. Eu queria, então, encerrar. Eu acho que obrigado a todos. Espero que tenham gostado. A gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje sobre câncer de próstata e saúde do homem. Sigam a Pronutri nas redes sociais. Até o próximo episódio. Se inscrevam no canal e até mais.